Senhor Ricardo, que e-mail é esse que o senhor mandou para a DT Engenharia? Não me recordo desse e-mail, vereador. Eu precisava ter o documento na íntegra para analisar. Eu não... Ok. Não, mas eu não... Por favor, Bruno, passa esse documento para a gente, por favor. Tem as outras Esse partes aqui também, Brau. é a Tem ata mais da outros segunda dois sessão pedidos de alteração de abertura. proposta. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar que o doutor Ricardo fosse considerado daqui para frente na condição de investigado e, portanto, que o depoimento continuasse nessa condição, tendo em vista que há indiretamente imputação de irregularidade de conduta dele, razão pela qual faço esse requerimento a Vossa Aí o senhor, como procurador do município, vai continuar defendendo ele como investigado? É isso que eu queria saber também. Vou continuar defendendo como investigado no exercício dessa função. Contra os que tá interesses previsto. do município? A favor dos interesses do município. Porque é dinheiro público que está aí e é uma atuação de fraude à licitação. Se Vossa Excelência vai me perguntar, por favor, me permita responder. Só quero que o senhor tenha consciência disso. Eu tenho total consciência do exercício das minhas funções e que a legislação municipal prevê, entre as funções do procurador municipal, defender servidor público, e é do interesse do município que a Procuradoria ofereça aos servidores públicos do município essa defesa, tal como previsto em lei, e eu exercerei essa função nestes termos. E aí reitero, presidente, o requerimento de que o senhor Ricardo continue a depor nesta sessão, na condição de investigado, uma vez que estão sendo colocadas perguntas que envolvem a apuração de condutas dele e que podem caracterizar infrações. Não estou solicitando que o depoimento seja interrompido, nada disso. Ele pode continuar a depor, mas na condição de investigado, que tem diferenças em relação à condição de testemunha. Evidentemente, a CPI pode ouvir esse depoimento e pode investigá-lo, como pode investigar qualquer servidor do município. É apenas uma questão técnica que é importante. Esse é o requerimento que faço a Vossa Excelência. Não há problema nenhum em relação ao que você disse, só que, com certeza, o senhor Ricardo terá que voltar aqui novamente como investigado em outros dias, né? Nesse ele pode continuar como investigado, como o senhor está solicitando, não há problema nenhum, mas deixar bem claro que o senhor Ricardo vai voltar à CPI também, né? Ele deve voltar porque é muita pergunta, tem muita informação, e eu queria só concluir em relação às etapas, já que o senhor lembrou do e-mail. Presidente, só para esclarecer, o meu requerimento se refere apenas a hoje. Outras convocações da CPI, Não, quando vierem, aí Fernando, a CPI, claro, pode convocar, sim, não tem problema nenhum. O requerimento é só restrito ao depoimento de hoje, só para ficar claro o que foi pedido. Doutor Fernando, o senhor fez uma colocação, a gente está fazendo perguntas ao doutor Ricardo, em cima de documentos que são públicos e documentos que nos foram enviados, inclusive, por vocês, por meio de pedido de informação. E o senhor achou, a partir dessa pergunta, que o doutor Ricardo já tem que passar a ser investigado. Essa constatação sua não foi uma constatação inicial da CPI, mas ela nos preocupa. O procurador do município já está definindo, então, que um servidor tem que ser investigado a partir de agora, por causa desse e-mail que foi enviado? As perguntas mostram que ele já está sendo tratado como investigado. A solicitação é que isso está seja escrito na ata oficiado, que isso seja oficializado. Na ata de licitação. A empresa fez esse registro e está documentado pela pessoa responsável pela licitação? Vereador, isso aí é uma questão de qual é a resposta é X ou Y. Eu perguntei se ele mandou o e-mail. O fato da pergunta estar baseada em documentos não tem nenhuma repercussão se a depoente está sendo ouvido como testemunha ou como investigado. O investigado também responde perguntas e também responde perguntas baseadas em documento. O requerimento não tem relação com essa questão. O requerimento visa apenas a garantir que ele tenha todos os direitos que o investigado tem. Doutor, e que a investigação prossiga dentro das normas da legislação. Apenas certo. Isso. O senhor reconhece, então, que caso esses documentos sejam verídicos e estejam dentro do processo licitatório, há eventual possibilidade prática de um crime dentro do processo de licitação, por isso ele deve continuar a depor como investigado? Não reconheço, porque depor como investigado não significa admitir crime. Não, nenhum. Mas depor que há como possibilidade de se investigar um minuto, crime. que eu já concluo, vereadora. Depor como investigado é garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ser investigado não tem nada a ver
com ter praticado nenhum ato criminoso. Doutor Ricardo, o senhor, então, acredita que responder a essa pergunta pode gerar consequências para a sua defesa e, por isso, o senhor opta por se depor como investigado? Doutor Ricardo. Eu vou seguir a orientação do meu advogado. Não, eu quero saber a resposta do senhor. Então, eu tô conforme dizendo o seu sim. advogado, procurador do município, o senhor entende que responder a esse tipo de pergunta pode gerar alguma influência de autodefesa. É isso? Senhor presidente, eu solicito a Só um decisão minutinho, sobre... só um minutinho. Antes dele continuar o Ele precisa depoimento, responder solicito a a decisão. pergunta da vereadora, por favor, senão eu vou cortar sua fala. Presidente, Por mas favor, ele só está um respondendo, minutinho. como investigado Tá, ou como ele testemunha? vai responder a Não, nós pergunta. queremos saber para saber se vai passar lá o investigado ou não. O senhor Ele. concorda, doutor Ricardo? O que eu estou dizendo é que eu vou seguir a orientação do meu advogado e na avaliação O senhor dele... vai seguir a orientação do procurador do município para que passe a ser ouvido como investigado, porque isso pode influenciar na sua autodefesa, porque pode influenciar em investigação de eventuais irregularidades e crimes. É isso? Eu não reconheço nenhum tipo de irregularidade Então, o senhor na quer minha continuar depondo conduta. como testemunha? Não reconheço nenhum tipo de irregularidade na minha conduta. Não reconheço nenhuma possibilidade de algum ilícito cometido. O que não tem nada a ver com o fato de eu responder como investigado, conforme Não, foi nós só estamos querendo respondido, entender conforme razão. foi respondido Vereadora pelo Fernanda, doutor Fernando. Pelo Então, assim, presidente, a partir do momento que o vereador Braulio aponta um documento e a vereadora Fernanda sugere que há possibilidade de Fui eu que sugeri, não. Foi o procurador do Quem município. sugeriu, quem sugeriu não foi. Essa é a dúvida. Só um minutinho, o pessoal Vereador entender que esses documentos que estão apresentados aqui pela SPI... Vocês dois sugeriram. Só um minutinho, vereador Bruno, Portanto, por favor. o procurador Só um minutinho, só um minutinho. solicita Vamos que ele voltar... siga respondendo como investigado. Ok, Simples. vamos só voltar a fala aqui, para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Esses documentos apresentados aqui foram todos enviados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Está no portal da Prefeitura, dessa licitação que está questionada aqui. E quem está sugerindo que o investigado passe a partir de testemunha, que ele passe a ser como investigado, foi o procurador do município. Deixar bem claro, não partiu do vereador Braulio, não partiu da vereadora Fernanda, do vereador Rubão, do vereador Bruno, do vereador Jorge está aqui, de nenhum vereador que está online. Foi o próprio procurador do município da cidade de Belo Horizonte que está sentado aqui defendendo a testemunha que ele seja investigado agora. Então, só entender isso. O procurador quer que ele passe a ser como investigado e foi uma sugestão do procurador. Exatamente. O senhor Ricardo está falando que ele é o advogado dele. Ele é o procurador do município, tem que zelar pelo município. Eu estou vendo um conflito aqui Não, de eu estou funções. querendo saber se o doutor Ricardo tem dificuldade em responder essa pergunta. Se ele tiver, nós temos que passar a ouvi-lo como investigado, até para o senhor ter direito ao silêncio. Se o senhor acha que não tem problema responder isso, porque não envolve o senhor, continua a depor como testemunha. É uma pergunta simples, eu não sugeri nada. Quem sugeriu foi o procurador. Senhor presidente, eu sugeri que ele seja ouvido como investigado, reitero o requerimento, porque, no meu entendimento, as perguntas já o tratam como investigado. Então, eu peço que isso seja decidido para que ele possa depor na condição como ele já vem sendo tratado na prática. As perguntas não. A pergunta, porque o requerimento apareceu a partir desse documento. Esse é o requerimento, presidente. E outra coisa, os documentos aqui são públicos e todo mundo tem acesso aos documentos. Eu não vejo problema, presidente, em acolher o requerimento, desde que o doutor Ricardo, que vai depor, ele me responda essa pergunta. A pergunta só será respondida se ele for ser ouvido na condição de Mas é investigado. o senhor que está determinando isso ou ele? Eu estou recomendando e ele já também disse estou que vai recomendando seguir. O presidente já outra coisa, deferiu. Não deferi, não. Não deferiu nada, Não não. deferi, não. Eu estou Não ouvindo deferiu todo mundo, nada, não não. deferi nada. Eu quero saber do doutor Ricardo se ele opta por depor como testemunha, né, como ele falou, isso não tem nenhuma implicação no depoimento dele, ou se, e é um direito seu, doutor Ricardo, é um direito seu, e nós vamos respeitar, mas o senhor precisa formalizar. Isso daí pode influenciar na sua autodefesa, pode ter uma implicação para o senhor passará a ser ouvido como indiciado. Tenho total tranquilidade em dizer, volto a afirmar, que nenhum ilícito foi praticado. Eu não vou me lembrar do conteúdo desse documento que está ali. Então, pronto, eu gente, reconheço foi esse documento como documento, me parece ok, né? Não me lembro do conteúdo do e-mail mencionado, isso foi em 2015, já se passa muito tempo. E eu não tenho mais nada a acrescentar em relação à pergunta que foi feita. É exatamente isso. Não me lembro, não me recordo. Braulio tem outras partes aí do e-mail, ele pode colocar. Se o senhor se lembrar, o senhor comenta. Se não se lembrar, não comenta. Depois a gente pede documentação. É simples. Ok. Porque é um e-mail que saiu de uma instituição pública
e esse e-mail tem que estar registrado. É simples. Sim. Inclusive, presidente, nós vamos convocar nessa CPI a empresa que interagiu com o senhor Ricardo a partir dessa referência na ata de licitação.